Então, quando a confissão diz sobre o nome de Sagrada Escritura ou Palavra de Deus escrita, nós temos que fazer um contraste primeiro entre o que é a Palavra de Deus e o que é a Palavra de Deus escrita. Isto é, toda aquela revelação que primeiro foi passado aos profetas no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, e veio depois a se tornar uma escritura, tudo isso é o que a confissão de fé dos batistas chama ou designa a palavra de Deus escrita. E esse detalhe, ele é bem importante. Então, há um contraste entre palavra de Deus e palavra de Deus escrita. Nós precisamos diferenciar isso porque a confissão, ela faz essa diferença. Depois a confissão, ela continua dizendo o seguinte, sobre o nome de Sagrada Escritura ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora os livros do Antigo e do Novo Testamento. Mas observe o detalhe como os batistas consideram a Escritura. Eles a consideram sagrada. Veja, a Sagrada Escritura. Então o termo sagrada por si só traz a ideia de uma escritura que foi separada. Uma escritura que foi consagrada. O termo consagrar ou sagrada, ele vem do mesmo termo santo. Então santo e sagrado vem da mesma raiz comum. Eles trazem a mesma ideia de algo que é santificado ou que é santo por si só. Algumas coisas são santas, outras são santificadas por Deus. Por exemplo, falando de uma pessoa, Deus é uma pessoa e Deus é santo. Ele não é santificado, ele é santo. Mas o mesmo Deus que é santo, ele santifica algumas coisas para o uso sagrado. A Escritura Sagrada, ela não é santificada por Deus, ela é santa porque ela é a palavra de Deus. Daí a ideia da confissão de fé tratar de Escritura Sagrada. Essa ideia também, gente, é importante porque mostra que a Bíblia é um livro totalmente distinto de qualquer outro escrito humano. A Bíblia, ela não pode ser comparada, e os batistas tinham essa visão perfeita aqui em 1689, assim como Westminster também, em não comparar ou não considerar a Escritura Sagrada no mesmo patamar ou no mesmo pé de igualdade dos demais escritos, por mais importantes que os outros escritos fossem. Ora, você pode considerar, por exemplo, os textos clássicos da Grécia, que são considerados em alta estima pela humanidade, inclusive no tempo aqui da confissão de fé, no período do iluminismo, né? Nesse período todo de construção intelectual, onde os homens estavam buscando o aprimoramento, o conhecimento. Esses textos clássicos gregos, por exemplo, Platão, Aristóteles e Sócrates, todos esses filósofos e homens da Grécia Antiga que trouxeram uma contribuição tremenda para a humanidade, Heródoto com sua história, todos esses homens são considerados poetas clássicos, filósofos clássicos, homens de autoestima para a humanidade. Ainda assim, o material que esses homens produziram, que perdura até hoje e que influencia o mundo acadêmico, intelectual até hoje, e com razão, todo esse material não pode ser comparado com a Sagrada Escritura. Os batistas estão confessando aqui que a Bíblia é um livro distinto. É um livro sagrado, é um livro separado por Deus. Ele é separado no sentido de separar dos demais livros em termos de qualidade, em termos de igualdade. A Bíblia não pode ser tida como um livro meramente humano. Outra coisa importante também é que a Escritura Sagrada não é vista pelos batistas apenas como um livro antigo, onde você pode, por exemplo, pesquisar sobre a vida dos judeus, dos israelitas, dos hebreus, conhecer a sua religião, conhecer a sua história tribal, conhecer as suas práticas, o desenvolvimento dos reinos de Israel. Não, a Bíblia não é só um livro de história, embora seja também um livro de história. Mas para os batistas a Bíblia está muito além do livro de história. Mais uma vez citando os clássicos, Heródoto é considerado o pai da história. É considerado o primeiro historiador da humanidade.
E a história de Heródoto, ela prevalece até o nosso dia e é uma referência no campo da historiografia, no campo dos estudos históricos clássicos. Ainda assim, a escritura e a história que a escritura narra, ela está incomparavelmente acima e além daquilo que qualquer historiador humano já produziu, inclusive os clássicos como Heródoto e como qualquer outro historiador. Então, não é porque a Bíblia é um livro antigo, é um livro que tem milênios, que os batistas o têm em alta estima. Os batistas consideram a Bíblia sagrada porque ela é a palavra de Deus. É assim que os batistas veem a Escritura, como a palavra de Deus.